Sejam bem-vindos ao Projeto 929, aqui você encontra conteúdo sobre saúde física, emocional e espiritual. E eu sou a Nayane Paz. E eu sou a Thelma Mendes e estou aqui para dividir conhecimento com vocês nos próximos minutos. E o tema de hoje nós vamos falar sobre emoção versus sentimento. Qual é a diferença entre eles? Eu quero que a Thelma fale pra gente aqui a diferença deles e vocês vão separando a pergunta de vocês. Pode ser pergunta sobre esse assunto ou sobre outro assunto também, alguma dúvida que vocês têm, que vocês ficarem durante a semana, principalmente os alunos do terceiro DNA quiserem compartilhar aqui as suas dúvidas, a Thelma vai estar respondendo, tá bom? Nossos alunos do terceiro DNA que vêm aqui nessas aulas, que são aulas complementares, e para todos os seguidores que são abençoados, né? Eles ainda não fazem parte do terceiro DNA, mas eles estão, através dessas aulas, tendo muita diferença, Nayane, tendo muita conquista na vida. E essa que é a intenção, né? Ajudar as pessoas a descobrir quem elas são, ajudar elas a evoluir, e elas, inclusive, participando dessas aulas gratuitas, elas vão aprendendo o segredo para acessar o método, como conseguir, como co-criar a oportunidade. Eu abri uma caixinha, Nayane, falando para as pessoas querendo saber qual que é a dificuldade que elas têm, por que elas ainda não estão dentro do terceiro DNA. E o que mais foi dito ali é questão financeira. Muitas pessoas querendo vir para o terceiro DNA, falando que não tem ainda o dinheiro, a oportunidade para pagar. Então, dentro dessas aulas aqui ainda, semana que vem, se você achar por bem, a gente pode trazer um estudo sobre como co-criar, inclusive, oportunidades para a gente buscar mais conhecimento. Como co-criar a oportunidade de dinheiro para entrar no terceiro DNA. Dá para você trazer semana que vem isso aqui, fica interessante, né? Para as Ótimo. pessoas saberem como criar essa oportunidade. Como que eu faço? Eu quero entrar no terceiro DNA. Eu não tenho condições. Eu não vejo de onde conseguir meios para entrar. Então, eu posso ensinar isso para você. Tem muita gente que já faz parte aqui que co-criou a oportunidade de estar dentro do terceiro DNA. Então, qual é a diferença de emoção e de sentimento? Eu fiz um apanhado para ficar didático, para não ficar divagando. Então, vamos lá. Você que está com a caneta e o seu caderno de aulas do terceiro DNA, matéria importante. Emoção é uma reação imediata que eu tenho a um estímulo. Emoção é uma reação imediata que todos conseguem perceber quando eu reajo. Muda o meu semblante, eu posso chorar, embarga a minha voz. Eu tenho um movimento, eu vou ali, eu me ponho diante de uma situação, eu me ponho entre uma situação, eu tenho uma ação. Emoção é uma reação imediata a um estímulo que eu não consigo conter. Vem lá de dentro e eu faço e as pessoas vão ver, elas vão perceber. A emoção, anota aí, alunos do terceiro DNA, ela está ligada diretamente à alma. As coisas que eu guardo na minha alma. A emoção, ela não envolve os meus pensamentos. Não dá tempo de eu pensar. É rápido, é uma ligação. Ai, tá batendo naquele cachorro. Quando eu menos percebo, ou quando eu percebo, eu já tô lá, tirando o cachorro da mão da pessoa. Mas peraí, eu nem conheço a pessoa. Peraí, eu nem sei por que ela tá batendo tanto nesse cachorro com essas pauladas, mas quando eu me vejo, tô lá salvando o cachorro. Uma emoção é uma ação imediata a um estímulo e que todo mundo vê. E está muito ligada à minha alma. A emoção é uma reação imediata. Grava aí, tá? Ela é uma coisa que é externa. Ela é externa. E ela tem relação com o mundo externo para ela existir. Tem relação com alguma coisa externa. Agora, vamos lá. Sentimentos envolve um alto grau de percepção sobre algo. O sentimento, ele envolve uma avaliação interna muito grande, um senso de comparação que eu venho desenvolvendo desde a minha tenra existência, desde o começo. É uma ligação com algo muito profundo dentro de mim.
O sentimento tem a ver com a minha capacidade de cognição. Tudo que eu percebo sobre mim e sobre o outro é uma coisa muito interna. E o meu sentimento, você não consegue saber se eu não quiser deixar. Você não consegue saber o que, que eu estou sentindo, eu posso disfarçar. Concorda, Nayane? Concordo. Eu posso estar falando assim, nossa, como que a sua flor é linda! E é falso, eu não gosto de flor. Eu posso estar falando, esse chá tá uma delícia, mas eu estou fazendo um esforço danado. O meu sentimento é, nem gosto de chá. Queria estar tomando aqui um suco ou alguma outra coisa. Então, o meu sentimento, eu posso esconder de você. O meu sentimento, eu posso, por muito tempo, esconder até de mim mesmo. Sim. Certo? É uma avaliação, o sentimento, ele é algo muito interno. Ele é acessado só por mim mesmo, só por você, só pela própria pessoa. E se você não tem conhecimento, muitas vezes ele não é acessado nem por você. A maioria das pessoas que vêm para o terceiro DNA, elas não sabiam acessar os verdadeiros sentimentos. Elas ficam chocadas quando elas olham para dentro de si, vê o que elas realmente sentem, e aí elas enxergam a necessidade de ressignificar. As pessoas são enganadas sobre si mesmas. Né? Eu gosto da minha mãe, eu respeito minha mãe, nossa, dou presentinho para ela no Dia das Mães e tal, convido ela, até nas viagens, sabe, eu dou conta de levar ela, mas depois as pessoas vão ver, peraí, ela me incomoda, eu não gosto do jeito dela, ela é falsa, ela fala da vida dos outros, ela é intrometida. Peraí, na verdade, o meu sentimento para com a minha mãe é de repulsa, é de distância, né? Então, emoção é uma coisa que todo mundo vê, envolve alma. Sentimento é uma coisa muito interna, muito interna. Envolve espírito. Como você se sente hoje, Nayane? De 0 a 10, de diferença do que você se sentia antes, sobre quem é você, quem é o mundo, como é o mundo, quem é a tua existência. Como você se sente hoje, Nayane? E qual é o número que compara, assim, que pode pontuar a diferença de quem você se sentia e quem você se sente hoje, de 0 a 10? Nossa, mudou completamente, na verdade. Assim, vou dizer 9, 10, então, porque foi muito. Ontem eu estava me analisando, auxiliando uma aluna, eu vejo o quanto que a gente muda. E realmente, como você falou, às vezes a gente não percebe que tem aquele sentimento, principalmente quando se trata em relação aos pais. Que coisa! É incrível. Em relação ao dinheiro, em relação a gente, em relação aos nossos filhos, em relação a Deus, em relação à nossa saúde. A gente, enquanto não somos despertos, não temos identidade de quem realmente somos, enquanto não ativamos nosso terceiro DNA, nós temos muitos sentimentos errados dentro de nós, né? Nós desconhecemos os verdadeiros sentimentos e nós não sabemos que isso está ligado diretamente ao espírito, à espiritualidade. E por isso que nós tínhamos vidas bem medíocres, bem abaixo da linha do merecimento. Nós Verdade. não tínhamos sentimentos de pertencimento real. Uhum. Nós, a maioria de nós, tínhamos sentimentos de não merecimento, de escravos, de indivíduos não pertencentes que teriam que lutar para pertencer. Hoje, nós, no terceiro DNA, temos o sentimento de pertencimento, de merecimento, de poder e de ter e de ser. Uhum. Ontem mesmo eu estava falando sobre isso, Thelma. E principalmente falando de Deus também, né? O quanto que a gente, mesmo sendo. Fala, eu sou cristã, vai na igreja, tudo certinho, mas a gente, no fundo, não tinha esse sentimento de merecimento, de viver o melhor. Era, sabe? Mudou muito. Nossa, como que é maravilhoso. Você quer ler os comentários? Eu vi aqui o que a Mira falou, Nayane. Ela falou: eu gostaria muito de entrar para o terceiro DNA. É precioso, mas não tenho condições financeiras. Mas estou amando as lives e levando para a vida o que vocês passam para a gente. Ô, Mira, eu quero combinar com a Nayane de pegar o nome
seu e de todas as pessoas que têm interesse, que apreciam o terceiro DNA, que almejam fazer parte disso, que almejam despertar a consciência e o terceiro DNA para mudar a vida em todas as áreas, pegar o nome de todos vocês. Eu tenho um desejo no meu coração de fazer uma imersão com vocês, de 1 hora e meia, só vocês. Só vocês que querem e que ainda tá nascendo agora, tá, Nayane? Por isso que eu tô falando. Eu quero pegar o nome de todas as pessoas que têm interesse, mas ainda não têm condições, alguma coisa impede, pegar o nome de vocês e fazer uma reunião com vocês, uma imersão, 1 hora e meia, para ensinar vocês a co-criar a condição, a atrair isso para vocês. Então, é de coração mesmo. Ensinar essas pessoas a como criar a condição para vir para a evolução. Tem pessoas, Nayane, que elas são muito presas por sentimentos, por emoções, por condições que são monstros criados dentro da percepção delas, mas que na verdade não existem. E é só a mudança de percepção, pronto. Já aparece a oportunidade, já aparece o caminho aberto para elas conseguir, para elas construir o que quer. Concorda, Nayane? Eu concordo. E Thelma, sabe que eu acho assim, que o sentimento é um dos pontos muito importantes ali no terceiro DNA, né? Depois que a gente aprende o sentir de verdade, o sentir correto, sentir na frequência, sentir o positivo. O sentimento é uma das coisas assim que eu mais luto diariamente mesmo, para sempre ter o sentimento alinhadinho, certo? Porque não basta só dizer, né? Como você falou, você tem que sentir. E a gente sempre fala, a gente não engana o universo, não tem como enganar Não a tem energia. Não tem jeito. A nossa energia, ela vai além, né, do que a gente fala, do que a gente pensa, do que a gente sente. Enquanto a gente não tem consciência disso, as coisas ficam todas desandadas, desequilibradas. Quando nós temos consciência, peraí, eu sou um Deus na Terra? Agora que o terceiro DNA, eu tenho um passo a passo para me controlar os meus pensamentos, para mim controlar os meus sentimentos. Ai, não, mas é tão difícil controlar sentimento, porque eu deito e acordo com aquela pessoa que me enganou, que mentiu. Até hoje ela pisa no meu calo, até hoje ela me sabota. Como que eu vou mudar o meu sentimento para com ela? Dentro do terceiro DNA você aprende isso, né? Você vê como que é rápido, é uma mudança de vibração, uma mudança de energia, aquela pessoa deixa de te atormentar. Você consegue abrir a prisão e liberar essas pessoas. Você deixa de gastar a tua energia sendo proprietário de uma grande cadeia. Você deixa de ser proprietário de uma prisão, onde tem infratores, agressores, abusadores, traidores. E por que você tem que ser a cadeia e carregar essas pessoas? Dentro do terceiro DNA, você aprende como abrir essa cadeia e como liberar isso. Caiu uma coisinha no meu olho. Já vai sair. Nayane, estou à sua disposição. Pode fazer as perguntas, pode tirar mais assuntos sobre isso. O Amaury, ele compartilhou algo assim, do que ele acredita que seja, né? O sentimento. Ele colocou assim: o sentimento é algo que construímos na mente. E através do mesmo surge alguma emoção. Creio que seja isso. Ele deu a contribuição dele aqui. Sentimento é uma grande verdade que nós temos construída dentro de nós, que nós precisamos mudar quando nós despertamos a consciência. A cognição, ela é uma capacidade de elaborar a partir do conhecimento. É como o ser humano sente que ele é e que o mundo é. A cognição, ela começa ali dentro da nossa família, desde os primeiros meses da nossa existência. E acontece ali, a Mauri e todos vocês, e Nayane, ali no nosso processo de desenvolvimento de cognição, acontece disfunção cognitiva. Nós temos uma bagunça nesse sentir sobre quem nós somos, sobre quem as pessoas sobre quem Deus realmente é. Essa bagunça cognitiva ou essa disfunção cognitiva acontece facilmente porque nós convivemos com pessoas que muitas vezes elas não são sinceras. Por exemplo, as pessoas que têm duas caras, que lá na igreja ou lá na vizinha, na casa do tio, na casa da avó, aquela pessoa é carinhosa, se mostra respeitosa, fala com educação e cuidado. Chega em casa, aquela pessoa é grossa, brusca, ameaçadora, ela humilha.
E aí, essa pessoa é a referência que eu tenho de pessoa certa, de pessoa boa, de onde vem minha segurança, de onde vem meu sustento, de onde vem a minha chance de viver. Então, ali começa uma disfunção cognitiva sobre o que é ser um ser humano, o que é que eu estou sendo. Desde pequenininho, eu já estou aprendendo a não gostar, a julgar, porque eu já estou entendendo que tem uma diferença do comportamento. Essa pessoa tem duas formas de se comportar. Quanto maior essas duas caras de uma pessoa, quanto maior é a duplicidade de comportamento, maior é a disfunção cognitiva de quem está nascendo nessa família. Pessoas que são filhos de influentes de igreja, influentes de alguma ONG, por exemplo, em favor do bem, que fala de Deus, aí nasceu alguém nessa família. Essa pessoa, ela é vista lá fora como alguém equilibrada, alguém do amor, alguém da paz, alguém que ajuda, alguém que é prestativo, alguém que é positivo. Essa pessoa é vista assim lá fora. Quem nasceu aqui na família tá vendo essa pessoa sem máscara. Suponha que essa pessoa é agressiva, é abusiva, é explosiva, essa pessoa é chantagista, essa pessoa ela é insensível e ela não tem empatia dentro de casa. Ela tem uma máscara forjada para sobreviver lá fora. A pessoa que está sendo criada aqui dentro dessa casa vai ter disfunção cognitiva. Ela vai ter uma bagunça dentro dos sentimentos. E o que é essa bagunça de sentimento? O que eu falei lá no começo? O sentimento é ligado diretamente ao espírito. Como eu me sinto? Quem eu sou na Terra? Como eu me comunico? Como eu me ligo ao meu Criador? A disfunção cognitiva da infância, ela causa um distanciamento, uma distorção muito grande sobre isso. Por isso que, quanto pior a infância, mais confusão de sentimento. Quanto mais confusão de sentimento, menos poder uma pessoa tem na Terra. Quanto mais sentimentos confusos ou ausência de percepção real sobre os sentimentos, quanto maior é isso, mais a pessoa é fraca na Terra. Mais ela tem aquela boa vontade, o desejo, mas ela não sabe o caminho, ela não sabe como realizar. Ou ela vive gastando muita energia para ser o bem que ela deseja ser. E ela não vê recompensa, desgaste. Então é melhor acreditar que ser do bem é sofrimento, ser do bem vai levar na cara, é melhor acreditar. Eu sou do bem, eu não quero ser do mal, mas eu já estou acreditando que o bem não tem vez, que o bem é sofredor, que aqui não tem lugar para uma pessoa que é boa, que só se dá bem quem é do mal, quem é falso, quem é isso, quem é aquilo. Mas essa disfunção cognitiva começou ali dentro da casa, tá? E geralmente, ó, quanto mais a pessoa fala de Deus e mais machucada ela é, mais ela causa disfunção cognitiva nos que ela está criando. Tá bom? Porque se a pessoa não fala em Deus, ela tem uma vida toda frouxa, toda estragada, amargurada, e ela é isso aqui dentro de casa, e ela é isso lá fora, ela dá uma chance para o que está nascendo ali buscar se espelhar em algo fora, se agarrar em algo fora e ter um crescimento mais saudável sobre sentimento. Eu entendo que essa pessoa é estragada aqui, é estragada lá fora, ela é assim mesmo. E eu entendo que eu não quero ser como ela. Então eu vou almejar alguém e vou me espelhar. Compreende? É mais fácil. Eu estou entrando num assunto muito sério aqui. Por exemplo, eu vim de uma família, pai e mãe alterados, desconectados totalmente de quem eram, de coisas sobre Deus. Eles falavam, eu creio em Deus, mas eles não tinham vida para isso. E ela era totalmente ligada a práticas que não eram boas. Ele totalmente ligado a práticas que não eram boas. Os dois traziam muita clareza para mim que eles tinham vidas estragadas. Então, o que aconteceu com 7 anos? Eu comecei a olhar para fora da minha casa. Os dois estavam deixando claro que eles eram assim, dentro de casa, fora de casa. Aí eu comecei a olhar para fora. Olha, aquela vizinha, aquela família é diferente. Ah, os filhos vão na catequese. Lembra que eu já contei? Os filhos vão na catequese, eu vou ir também. Porque eles têm
paz na casa deles. Eles têm paz na hora da comida, o pai e a mãe estão em casa. Eu não tenho mais pai e mãe dentro de casa. Então, eu olhei para fora e fui buscar algo. Foi mais fácil para mim crescer, porque eu tive essa clareza. Está estragado aqui, então eu vou ali, aonde não está. Agora, para uma família que nasceu dentro de um lar cristão, que o pai e a mãe, 3 vezes por semana, vão lá na igreja, aonde fala que lá é o lugar dos bons, dos santos, dos que Deus ama e dos que amam a Deus. Essa criança já nasceu nesse lar. Vai lá, tem esse momento. Chega em casa, é o inferno. É tudo machucado, tudo estragado, tudo torto. Parece que aquilo lá é uma mentira. Esta criança, ela cresce com uma grande desconexão com o poder que ela tem. Ela cresce com uma disfunção cognitiva. Thelma, você está querendo dizer que é pior, então, nascer em um lar que tem o nome de cristão, mas que tem pessoas doentes dentro? É quase pior. Teve uma pesquisa feita na FEBEM há um tempo, me perdoe, porque eu não lembro aonde está. Eu só sei que eu vi essa reportagem sobre essa pesquisa e a pessoa datando. Profissionais de saúde foram dentro dos menores lá da FEBEM, fizeram um levantamento e a maioria esmagadora daqueles menores vinham de famílias cristãs. É assustador, né? A maioria esmagadora dos menores que estavam lá, dos infratores, vinham de famílias que se diziam católicas, sei lá, que criam em Deus. A maioria esmagadora era crianças revoltadas. Por quê? Disfunção cognitiva. Se os meus pais são do bem, se eles estão no meio do bem, e se eles me ensinam isso, se é isso que eles conseguem me dar, quem eu sou? Quem eles são? Quem é esse Deus? A compreensão que eu tive, desde pequenininha, 7, 8 anos, comecei a ver a coisa estragada. Peraí, aconteceu isso com a minha mãe. Peraí, tá acontecendo isso com meu pai. Eles estão distantes do que é bom. Os dois estão deixando claro que são machucados, que não têm conhecimento. Os dois estão deixando claro que eles não conseguem se apegar a Deus e servir. Ah, mas a família tal, sim. Ai, que bonito. Eu comecei a olhar lá, ó, que bonito. Aí, o jeito que aqueles pais tratam aquelas crianças, olha o jeito que aquelas crianças são amadas, limpas e cuidadas. Ah, então lá é o caminho. E mesmo meu pai falando assim, ó, não fica atrás desse povo. Para de ficar atrás desse povo crente, para com isso. Não conseguia tirar esse desejo de mim. Então eu achava bonito o jeito, a paz que tinha na casa dessas pessoas. Entende? Ou a Sim. paz que tinha nas famílias católicas praticantes. Tanto é que o primeiro lugar que eu fui foi lá atrás dos católicos praticantes. Porque eu já vi, ficou claro para mim que estava estragado. Agora, se eu cresço ali dentro, meu pai indo para a igreja e chegando e fazendo aquilo, a minha mãe indo para a igreja, chegando e se desentendendo e tendo aquela bagunça. Aquilo ali é o meu mundo. Não tem para onde ir. Já são pessoas que servem a Deus. E é assim mesmo. Então cresce com disfunção cognitiva. Deu para entender? Nossa, é um assunto muito, muito assim profundo, né, Thelma? Porque vem É tanta coisa. sério. É sério. E antigamente eu não tinha a maturidade e a coragem para vir falar isso aqui. Muitas vezes, em sessões individuais, eu tenho alunos muito evoluídos, cristãos, às vezes da mesma fé minha, às vezes de outra fé, e eles falam, Thelma, eu entendo como é sério para você chegar e falar isso numa rede social. Eu falei, na hora certa vai vindo o equilíbrio, a paz no coração, a segurança para falar. E hoje eu acho que é uma das primeiras vezes que eu estou falando isso aqui assim, né? Rede aberta, e pode ser que vai ficar gravado, né, Nayane? Mas falando com amor no coração e com compaixão, trazendo clareza para as pessoas. O quanto que é perigoso mencionar eu sirvo a Deus, eu estou entre o povo perfeito, eu estou no pacote dourado dos eleitos, mas daí eu tenho os meus filhos. Eu não busquei cura emocional. Eu sou nervosa, explosiva, eu sou negativa, eu praguejo a vida dos outros e a própria vida, eu praguejo os meus filhos, eu ameaço os meus filhos, mas eu tô lá, tô indo na igreja. Thelma, mas olha pelo lado bom, essa pessoa está se esforçando, Thelma. Ela tá, a criança não sabe ver isso. Eu tô falando aqui da criança. A criança não sabe ver isso. A criança vê que ela tá bom, ela tá ruim pra caramba ser filho dessa família, mas ainda assim é o melhor povo que tem. E aí vai gerando disfunção cognitiva. O alto valor
abaixa a régua. Entende? O que é ser filho de Deus? O que é ser filho de família cristã? O que é ser fazer parte do povo escolhido? O que é ser esse povo que é amado por Deus? O que é ser um povo que serve a Deus? A régua vai baixando, baixando, baixando e fica assim. O povo cristão, o povo católico praticante, o povo cristão mesmo, crentes, né? Eles ficam tendo muita desconexão sobre eles, muitos sentimentos que distanciam eles de tudo que realmente podem, tudo que realmente são, sabe? Da verdadeira essência de ser imagem e semelhança do Criador. Verdade. A verdadeira essência gera. E isso tudo, gente, tem um nome, tá? É disfunção cognitiva. Ou seja, o meio religioso que evoca o nome de Deus, mas as pessoas não buscam autocura, não desenvolvem verdadeira empatia, ser como Cristo, empático, o mais empático ser que já existiu, eles não buscam, então são julgadores, são separatistas, segregacionistas, e isso distancia a pessoa de quem ela realmente é. Distancia ela de ativar o terceiro DNA. Entende? Sim. Ô, Thelma, isso é tão sério, porque assim, aqui eu conheço muitos jovens que se afastaram, sabe? Às vezes até mesmo da mesma comunidade. Por conta disso, assim, de fatores que eles, agora que eles cresceram, é como se fosse, não sei se seria a palavra hipocrisia, mas é como se fosse, às vezes, de ver os pais falando ou exigindo coisas, depois eles começarem a analisar a vida dos pais. Mas é como você falou, já começa às vezes lá na infância. Mas quando eles crescem, eles começam a ficar muito revoltados. Porque, nossa, mas que Vai bagunça. ensacando, Nayane, eles vão ensacando essa revolta. Eles vão Travou, Thelma. ensacando. Nayane, eles vão ensacando essa revolta. Eles vão guardando essas emoções negativas. Sabe? Tá todo mundo brigando, todo mundo quebrando os canecos, bateu alguém na porta. Ah, o pastor, a irmã fulana. Aí, vem cá, filhinha. Vem cá, filhinho. A criança tá percebendo isso. A criança tá vendo falsidade ali. E aí, quando vai pegando consciência, vai desenvolvendo a consciência, vem a idade da revolta. Meu pai é falso, minha mãe é falsa, o que eles professam é falso, eles não são sinceros. Aí vai criando um julgamento. Quanto mais julgadores nós somos, mais fracos somos. Então, somos ensinados pela vivência a ser julgadores. Começamos a julgar nossos pais pelo que estamos vendo, pelas verdades, e não compreendemos que não podemos julgar. É só o que a gente está vendo, é só o que a gente pode ser. A gente está vendo que eles estão sendo falsos, que eles se traem, que eles mentem sobre si, sobre os outros, né? Tem muita gente narcisista dentro da igreja. A igreja tem certas crenças que ela se transforma num ninho para narcisista, um atrativo para narcisista. Porque eu sou o perfeito, quem não presta é o outro. Essa percepção, nós somos os perfeitos, o resto é resto. Quando tem a crença com essa predominância, vai atrair um monte de narcisista. Porque o narcisista ele não quer olhar para ele, para o erro dele, reconhecer, puxa vida, desculpa, eu sou negativo, eu sou julgador, eu falo mal das pessoas, eu sou abusivo, eu desrespeito as pessoas, eu sou agressivo com palavras. Puxa vida, o narcisista ele não quer reconhecer isso, então é bem mais fácil. Eu sou a pessoa boa, o resto não presta. Tudo que eu sou é culpa dos outros. Me fizeram ser assim. Então agora, fazer o quê, né? As pessoas narcisistas, elas não olham para si. Peraí, eu tenho que ter autorresponsabilidade. O que eu vou fazer comigo a partir do que fizeram? O que eu vou fazer com o que fizeram comigo? O que eu vou fazer com essa traição? O que eu vou fazer com essas cicatrizes, com essas injustiças que eu carrego? O que eu vou fazer com isso? Trazer consciência para isso dentro da igreja é importante, né? Eu atendi uma pessoa essa semana com lágrimas. Ela me disse que o irmão tem uma cicatriz enorme no braço. Cicatriz enorme. Eu falei, do quê? É uma mordida que meu pai deu nele. Ele já tinha 13 ou 14 anos, ela me disse. Eu falei, mas por que teu pai deu uma mordida assim? Ela falou assim, meu pai agrediu a minha mãe, chegando do culto, crentes. Eu já, né, ela falou a idade dela, um pouquinho mais velha do que o irmão, se não me engano. Então, adolescentes.
Chegando do culto, o pai se desentendeu com a mãe, ele é super agressivo, era e é até hoje, e ainda está na mesma igreja. Todos da mesma igreja. O pai se desentendeu, agrediu a mãe e não soltava a mãe. O filho se viu na obrigação de defender a mãe, foi tirar o pai cravou os dentes que o sangue correu. O sangue correu. Pensa uma mordida para o sangue correr, gente. Uma mordida que fica com sinal, já dói pra caramba. Uma mordida para cortar. Cortou, o sangue correu, sangrou. O menino, o homem hoje tem a marca, o homem carrega a marca até hoje da mordida. Ela vendo a mãe ali, o irmão sangrando, o pai com o dente cravado, restou para ela pegar uma cadeira e entrar na situação. Soltar a cadeira nas costas do pai. Tudo isso dentro de uma família cristã. E que afirma até hoje que está entre o povo escolhido. É o melhor povo da face da terra. E aí você vai falar, mas isso é grave, porque todo mundo tem que ter essa percepção, tem que acreditar que é o melhor, que está entre o melhor. Mas se ela não viesse buscar essa cura, ela não ia conseguir sair desse loop, sabe? De dor emocional, de história de fracasso, de uma história de uma mentira velada. Ela diz que nunca, ela não vê uma condição dela e a família, os irmãos e a mãe, explicar para a comunidade quem o pai realmente é. Até hoje, a comunidade não sabe quem o pai realmente é. Na comunidade, ele é uma pessoa maravilhosa, prestativo, servidor, sorridente, amoroso. Dentro de casa, tem que pisar em gelo fino. É como pisar em casquinha de ovo todos os dias. Porque já parte para agressão física, não é só agressão verbal. Sim. E Thelma, o que eu fico assim mais feliz pelo terceiro DNA é porque várias pessoas aqui, principalmente novos, por ver justamente também a gente, o Wagner, pessoas novas buscando esse conhecimento do terceiro DNA, muitos já estão vindo e todos eles agradecendo e voltando diferente, porque eles entenderam agora sobre que nós somos imagem e semelhança do Criador e aprendeu a não julgar os pais. A gente também, diante de todas essas circunstâncias, mesmo hoje, a gente consegue sim ver no que eles falham nos defeitos, mas a gente olha de uma maneira sem julgamento, que é a maneira correta. Que a gente sabe que não pode julgar. Mas, sinceramente, sem o terceiro DNA, eu não sabia como não fazer isso. A gente não vê como não julgar, porque a revolta leva a gente a julgar rápido, né? A primeira coisa que vem é julgamento. Eu não mereço isso, essa pessoa está sendo injusta. Essa pessoa é falsa, né? Essa é a primeira coisa que vem quando a gente se sente machucado, ofendido, agredido. Enquanto você não desperta o terceiro DNA, é natural julgar. Depois que você desperta o terceiro DNA, que você aprende a postura de olhar para a pessoa, para a dor da pessoa. Ô, Nayane, olha o que a Thalita está falando. Minha mãe está fazendo o curso com você. Ela é e ela está maravilhosamente perfeita. Todos ao redor estão impactados com a mudança dela. E tem sido incrível ver ela assim. Obrigado por você contar aqui, Thalita. Que bom. A mãe dela está fazendo e todos, a Thalita está aqui dando depoimento que todos estão vendo a transformação. Obrigado, Thalita, por você falar isso. Ajuda muitas pessoas aqui a entender. O terceiro DNA ele promove uma transformação profunda no jeito de ser da pessoa, no jeito de viver, no comportamento. A Márcia está falando, gratidão, Nayane. Eu estou compartilhando alguns pontos do curso e você tem me ajudado muito com suas dicas. Ai, Nayane, que bom. Nayane é uma pessoa preciosa. As pessoas são só elogios para com você, pela sua prestatividade, Nayane, pela sua atenção. E eu amo o seu jeito também. Eu amo. A Nayane é uma pessoa muito amiga, já me ajudou muito, sempre disposta, uma pessoa que tem empatia, é servidora e é muito franca. Obrigada, Nayane, por você ser assim como você é. Gratidão, Thelma, por suas palavras. Recebo tudo. Muita gente nessa turma, nessa quarta turma, terceiro DNA, veio por conta disso, através da transformação das pessoas. E é como eu sempre falo,
Você não precisa de ficar falando que você mudou. A gente não precisa. No terceiro DNA a gente aprende isso. Eu não tenho que ficar falando nem nada para os outros. Você tá falhando nisso. Porque a gente tem vontade, às vezes, de ficar, nossa, eu tenho um negócio que vai te ajudar. Mas as pessoas começam a ver a nossa vida. E não tem testemunho melhor do que a nossa vida vivida. E as pessoas percebem o brilho, percebem a luz, percebem a transformação. E nessa quarta... Nossa, os alunos que vieram, a maioria foi porque viu alguém, algum conhecido que fez e teve esse resultado. Eles estão vendo. Não é a pessoa falando, não. Eles estão vendo a mudança de vida. E eu fico muito feliz. E eu falo para essa nova turma, principalmente, eles estão muito conversando. Eles estão muito apegados a mim já. Eu percebo que eles estão bastante, assim, conversando comigo. Então, eu falei, pode perguntar, né? E eles estão, assim, com essa sede. E eles vêm porque... Às vezes, alguns, a pessoa nem sabe que foi ajudada, que foi através dela que eles estão aqui. Mas é tão gostoso isso, e eu tô aprendendo tanto com eles. E quando eu ensino, eu aprendo. Eu falo isso pra eles. E tá uma turma, assim, animada também. Todos os outros. Nossa, a Cristiane aqui é desde a primeira também, né? Aqui são pessoas, assim, que são parceiras e são pessoas maravilhosas. Todo mundo terceiro da minha aqui é muito fantástico. Eu vou fazer parte dessa comunidade. Deixa eu continuar aqui com os comentários. O Amauri falou assim: creio também que a emoção é espontânea. O sentimento seria o guardar algo. Realmente, essa bagunça é um cativeiro. Hoje consigo discernir essa máscara por meio de energia e olhar. O Amauri é inteligente, né? A Mauri, ele é estudioso desse assunto, agora está fazendo parte do terceiro DNA. Eu me sinto honrada. É muito bom, nós estamos tendo pessoas muito importantes vindo para o terceiro DNA. Muitas pessoas evoluídas e vai somando energia, né? Todos são muito bem-vindos e quanto mais luz, maior é a imensidão que nós vamos iluminar. Você é muito bem-vindo. E ele fala que agora ele discerne pela energia e pelo olhar. É tão bom quando você desperta o terceiro DNA que você aprende a discernir por energia sem se afetar. Discernir por energia sem se afetar. Essa semana uma pessoa falou comigo que ela já está no terceiro DNA e ela precisou ir para uma situação onde ela ficou exposta por 5 dias a uma pessoa narcisista. Narcisista abusivo, narcisista daquele que não pede desculpa, que não agradece, que acha que tem que ser servido o tempo todo, que o outro é inferior, que o outro é sempre errado. E essa pessoa ficou exposta 5 dias, já está no processo de despertar. Mas o que ela disse que percebeu? Ela ainda não soube blindar, então depois dos 5 dias exposto, foi quase 8 dias para se recuperar. Sonolência, fadiga, cansaço, a mente não trabalha, sabe? O apetite ficou alterado, porque a pessoa ela já detectou o que é, mas ainda não soube se blindar. E aí, as energias, quando nós estamos perto de uma energia muito negativa, que nós não sabemos nos blindar, o negativo, ele puxa a nossa energia. Nós não deixamos de ser pessoas do bem, não deixamos de ser luz, mas leva um tempo para a gente se iluminar de novo. Porque a gente se afeta, a gente se fere, a gente sente o desprezo, sente a humilhação, sente a tensão, o coração fica disparado diante de tanta maldade, negatividade. Então, é tão bom, Amaury, quando a gente vai descobrindo, né, como detectar a energia e como se blindar. Nós vamos nos tornando imbatíveis. Nós vamos nos tornando pessoas realmente corajosas e aptas a iluminar aonde estamos. Iluminar por mais tempo também. É Isso. muito bom isso. Peço desculpas pelo enunciado, mas gosto de participar. Mauri, fique à vontade. Você, até no lançamento nas aulas, né, Thelma? Ele sempre Ele participava. ajudou. Participou ajudando, né? Abrilhantando. Fique à vontade, tá bom? Cristiane falou assim, faz muito sentido. Eu via meus pais ter um casamento ruim e eu sempre busquei olhar para aqueles que viviam bem. Sempre busquei olhar para o que deu certo. A Susan diz, a história da Thelma faz sentido para mim. Via características na família de colegas que eu não
via na minha. Fiz muitos questionamentos a Deus, sobre a vida, fiz muitas análises e busquei conhecimentos. E é outra pessoa que busca conhecimento, tá? A Susan, ela está aí cada dia mais, ela quer, ela tá com uma sede, uma fome. Então, e ontem eu falei para ela, eu falei, continue assim, que ela é muito agradecida, ela fala que nunca viu nada assim parecido com o terceiro DNA, parecido, mas nada como o terceiro DNA, igual ao terceiro DNA. E ela, ontem mesmo, ela estava falando sobre isso. Eu falei, continue buscando por isso que você está querendo, por esse desenvolvimento que vai chegar até você, as suas respostas, né? A Marciana Sim. está dizendo assim, isso confunde muito quem está na igreja. Tem gente Eu quero que ela fale mais sobre isso, tá, Nayane? Eu quero entender melhor o que ela escreveu aqui. que a Isso confunde Marciana, muito quem. Eu quero que a Marciana fale aqui. ela escreveu assim, ó, Ela tem gente que perde a fé em Deus por causa de gente assim, confusa. Só tem Deus nos lábios. ela já explicou, entendi. Eu pensei que ela estivesse falando que confunde o que eu expliquei aqui, confunde quem está na igreja. Mas não, ela entendeu o assunto e ela está trazendo a opinião dela, né? Que pessoas que têm duplo comportamento, pessoas que não buscam cura emocional e ficam ali dentro da igreja com a máscara, mantendo a máscara, que é obrigada, elas querem para se enquadrar, elas mantêm uma máscara, que elas são boas, que elas são amigáveis, que elas fazem o bem, que elas não julgam. Dentro delas, elas não são boas, elas não são amigáveis, elas são julgadoras, então elas têm um comportamento falso. Elas não curam o sentimento. Elas têm demonstração de ação falsa. E quando a emoção vem à tona, aí elas têm aqueles estímulos negativos, né? Quando a emoção vem à tona, elas têm os comportamentos negativos. E quem está vivendo com essas pessoas vai sofrer disfunção cognitiva. Porque elas estão mascarando os sentimentos, sendo falsos para enquadrar, para caber dentro de uma igreja. E elas têm aí dificuldade de ter ação boa, ação de calma, de acolhimento. Elas não têm isso dentro delas. E elas também são merecedoras da nossa compaixão. Nós não estamos aqui julgando essas pessoas. São merecedoras da nossa compaixão. O comportamento de pessoas com terceiro DNA ativado é a compaixão e não o julgamento. Essas pessoas, elas não têm clareza sobre o que é realmente ser uma pessoa cristã, ser como Cristo. Elas estão tentando fazer o melhor que pode lá. Só que elas não têm conhecimento disso. E a maioria das igrejas são contra o autoconhecimento. A maioria das igrejas temem tudo que é ligado à terapia, juntam com psicologia e têm medo disso. Acham que se a pessoa mergulhar dentro de si, elas vão se revoltar e se distanciar de Deus. E não. Quando a pessoa mergulha dentro de si, da forma correta, ela encontra Deus. Exato. Nós temos Deus dentro de nós, a nossa essência é Deus. Não tem como a gente falar que não estamos ligados a Deus. Não tem como, né, Nayane? Não tem como. A minha existência não está ligada ao Criador, a uma inteligência divina. Então, quando eu olho para dentro de mim de verdade, não tem como eu não me conectar com Deus. Mas a igreja, por muito tempo, foi levada a uma educação. A igreja também é vítima. Toda a igreja é vítima. A igreja, tá? O sistema religioso é vítima. Foram induzidos a levar os membros a ter medo de buscar autoconhecimento. E é colocado como que, cuidado, hein? Esse negócio de autoconhecimento vai fazer você desviar do caminho. Vai fazer você se afastar de Deus. E não é assim. Então, os pastores, alguns padres, têm medo que as pessoas busquem olhar para dentro de si. Eles não entendem que as pessoas olhando para dentro vão se curar, vão ter autoconhecimento, vão aprender a se amar e vão ter um desejo muito grande de estar conectado espiritualmente com Deus. Elas vão deixar de julgar umas às outras. Elas vão conseguir conviver. Gente, tudo isso é o terceiro DNA. Os pastores que estão entendendo isso estão com muitos passos à frente. Tem pastores facilitando para os membros virem fazer terapia, se curar a mágoa do pai, curar a mágoa da mãe, curar a mágoa do irmão.
parar de julgar as pessoas da igreja. Tem pastores que já estão entendendo o terceiro DNA. Tem pastores que estão à frente, Sim, trazendo pessoas para se curar. Porque o pai está dentro da igreja. Hoje o pai está com 67 anos, a fulana está dentro da igreja. Mas o pai abusou dela quando ela tinha 13 anos, abusou sexualmente. Ele nunca deixou de ser da igreja. E ela também não consegue deixar de ser. É tudo que ela aprendeu de bom. E agora ela carrega essa dor terrível. Ela não consegue viver bem com o marido, eles têm conflitos. O pastor sábio percebeu o tamanho do conflito, viu que é uma coisa profunda, já batizou, já orou, já ensinou, já mandou ler a Bíblia, não deu? Thelma, eu estou acompanhando seu trabalho aí, eu estou vendo que você faz um negócio de cura das emoções, ressignifica, faz a pessoa olhar de um jeito diferente, faz a pessoa ter autorresponsabilidade. Eu vou encaminhar uma pessoa para você. Encaminhou. E deu certo. Ele falou, e olha o respeito dele. Ele falou assim: tem alguma coisa muito profunda envolvida nesse desacerto conjugal da fulana, da irmã fulana, mas eu não quero saber. O que você resolver dentro do seu campo profissional, tá bom, trazendo melhorias para ela, tá bom. Eu respeito a privacidade dela. E quando ela veio para a terapia, o que que tinha? Quando eu cheguei ali na data, raiz, o que aconteceu quando você tinha 9 anos? Ela falou, não acredito que você está perguntando isso para mim. Eu não acredito, eu não acredito. Começou a chorar. Falei, por favor, você precisa encarar. Aí que ela falou, foi a primeira vez que meu pai abusou de mim. 9 anos. Foi a primeira vez que meu pai abusou de mim. Quem que é o pai? É o irmão fulano, amado e respeitado por todos, dentro da igreja. E esse pastor, ele compreendeu que tinha algo muito grave ali. E que precisava entrar ali alguém com habilidades para ressignificar, para reprogramar, reconhecer até onde eu vou e aonde é o outro que agora pode fazer e pode cuidar. Ou isso é um dom maravilhoso. A pessoa que quer pegar tudo, Nayane, quer puxar tudo, ela tem um grupo machucado, esfolado, que não tem consciência de quem é. é verdade. Some, afasta de terapeuta. Terapeuta é um problema. Vai contar a sua vida para os outros? Nada, irmã. Vai contar a sua vida para ninguém, não. O negócio é fica aqui. Fica aqui, que aqui de Deus vem a resposta para você. Mas e as questões que a pessoa tem que mudar, que foram programadas dentro dela? Ela não consegue olhar diferente para aquela pessoa, porque ela lembra do abuso, ela lembra da traição. Ela não consegue mais receber a irmã na casa sem ter aquele sentimento desde quando ela descobriu que ela estava de dieta e a irmã ficou com o marido dela. Tá todo mundo na igreja, tá todo mundo lutando para servir a Deus, mas ela não consegue. Ela precisa de uma ajuda para ela ressignificar isso. E os pastores que percebem, eles estão muito à frente. Eles estão trazendo paz para essas pessoas, consciência para essas pessoas. Mas, assim, Nayane, eu espero que não julgo aqueles que ainda têm medo, sabe? Associam, né? Ah, não, vai para o psicólogo vai mudar a cabeça, o psicólogo não acredita em Deus. Aqui, o conhecimento do terceiro DNA tem viés cristão, né? Então, eu não sou psicóloga, eu sou terapeuta integral sistêmica. Então, trabalho toda a terapia de autoconhecimento, despertar do verdadeiro ser, identidade espiritual, tudo isso com viés cristão. Então, isso é diferente. E muitos pastores estão observando e estão vendo essa diferença. E feliz do povo, né? Feliz do povo que tem um líder que entende que precisa ter cura emocional. Porque senão a pessoa vai ficar professando uma vida espiritual de sofrimento, de doença, de humilhação, de escassez e de pobreza a vida toda. E ninguém vai querer ser que nem essa pessoa. Ninguém vai querer. Eu querer ser crente que nem aquela irmãzinha? Coitada, vive falando mal dos outros, machucada com todo mundo, tá lá obesa, ferida, cheia de problema, vive sem dinheiro. Eu vou querer ser desse povo? Pessoas curadas, elas são luz, os outros querem ser como elas. Nota que o que chamou minha atenção, quando eu tinha 7 anos, foi ver a paz que tinha na casa do outro na hora da comida. Foi ver o jeito que aquela família tratava os filhos. Isso me chamou a atenção. Obviamente, as pessoas que olhavam a minha família nunca iam querer ter uma família que nem eu tinha. É natural isso, Sim, né? sim, tem muitos comentários que eu quero ler, porque tá muito bom, o pessoal tá
entendendo bem aqui. Ó, a Eliane está dizendo assim: é muito difícil ser criado na igreja e não conseguir viver o que nos é ensinado desde pequena. Na nossa mente, tudo parece que nos leva para o inferno e não para o céu. E olha, Eliane, Nossa, nossa, sério isso, meu Deus. Alguém anota para mim, por favor, isso aí? Ou printa para vocês mandar para mim no direct, que eu quero fazer um vídeo sobre isso. Por isso. favor, alguém printa aí e manda para mim no direct, que eu quero fazer um vídeo sobre isso. Tá? Como que as pessoas entendem que é difícil? Céu é uma coisa impossível para muitas pessoas que são criadas dentro da igreja, por conta da disfunção cognitiva. Gente, e céu e inferno é estado mental. Você aprende dentro do terceiro DNA. Céu, inferno e estado mental. Já tem pastores ensinando isso, tá? É, Lá fora, em outros países, foi ensinado há muito tempo. Aqui no Brasil está começando a ser ensinado agora. É muito profundo. Céu e inferno é estado mental. é. Ai, continua, Nayane, eu amei. Continua. É, seu DNA tá aprendendo, né? Eu sou nova, meu filho tem 5 anos, mas a gente já vai explicando para ele de uma forma diferente. Ontem mesmo ele estava me fazendo essas perguntas, Thelma. Quem? E assim, o Quem? meu filho, o Jonathan, já faz essa, já começa a querer saber as coisas. E, nossa, Thelma, é muito maravilhoso ter o terceiro DNA pra gente que tem filhos, pra você ver o quanto você pode ensinar eles diferente. Ontem ele feliz porque o amiguinho que implicava com ele agora resolveu ser amiguinho dele. Tadinho, esse menino realmente, a família, você vê assim que maltrata ele. E essa criança, ela faz isso com outras. E eu olhava para ele, eu acolhi o Jonathan com a dor dele, mas eu olhava para aquele menino com um sentimento, porque eu vi, estava observando eu e o Wagner chegando levar o Jonathan, o jeito que a gente é. E ele tinha uma implicância com o Jonathan. Eu acho que o Jonathan queria muito ser amiguinho dele. Só que você vê que ele é todo assim, o ensinamento dele é todo diferente do que a gente ensina. Mas Nayane sempre lembra da Thelma ensinando que eu tenho que ensinar pro meu filho que ele tem que saber quem ele é. Que tudo bem ele tá com o menininho ali que fala algumas coisas, fala umas palavras que a gente não ensina, mas a gente sempre. Ontem eu e o Wagner vindo aqui para Paraná no carro e falando pra ele: ó, você sabe o que é certo, já tá sabendo o que é a palavra certa, umas palavras que não pode ser dita. Tudo bem, você tá feliz com o seu amiguinho, aí você vai vendo o que pode falar, né? Tipo assim, orientando para não dizer assim, ah, você é melhor. Isso é lindo. Você ensinar o Jonatas a saber quem ele é, não julgar o coleguinha. O Tá? coleguinha tá aprendendo a falar essas coisas erradas lá na casa dele. Ama ele. Seja uma boa pessoa para ele ver como que você é feliz porque você faz e fala o bem. Nossa, Nayane, você está ensinando o menino de uma forma maravilhosa. Ele vai E, crescer autoconfiante. Ele não vai ter medo de pessoas que fazem o mal. Ele vai saber da luz dele desde pequenininho. e Parabéns. E por quê? Por outro motivo. Por conta disso também. Ah, isso não pode porque vai pro inferno. Ah, isso aqui. Para uma criança. Gente, são crianças ali. Aí a criança nem tem noção do que é inferno, do que é céu. Com 4, Não 5 anos. tem. Essa ideia. Não tem, Rayane. Você lembra que eu contei a humilhação que a minha criança passou e eu tive que trocar de escola? E a culpa foi minha e da nossa família. A criança ouviu algo na igreja e a gente veio comentando no carro. Chegou na escola no outro dia, a criança olhou para a professora e falou: Você vai para o inferno. A professora falou: Ué, por quê? Você vai para o inferno porque você usa brinco e você usa calça. A professora pegou uma implicância com a minha filha, pegou uma implicância, humilhou, falou assim: Ah, é? Quem você pensa que é para falar quem vai para o inferno ou não? Então agora você vai sentar naquela lata de lixo e vai ficar sentada ali, porque ali é o seu lugar. Na frente da sala toda, crianças de 7 anos, ela teve que sentar na lata de lixo e ficar ali, na frente. E depois disso, não teve mais como equilibrar o relacionamento dela, que a professora teve que trocar de escola. Culpa de quem? Aonde que ela ouviu? Quem usa brinco, quem usa calça vai para o inferno. A criança foi vítima do ambiente. Isso. Daí o Jonathan ele me questiona muito essas coisas já também. A gente não usa, né? A gente não tem alguns costumes. E aí a gente tem que ter a sabedoria de explicar para ele não ficar julgando. Para ele não ser aquela criança que vai crescer julgando o outro por ter comportamentos diferentes do que a gente ensina. Olha, gente, não é fácil assim. Mas depois do terceiro DNA, a gente vai tendo essa sabedoria. E eu sempre falo assim que eu não quero que o Jonathan sirva a Deus por medo de ir pro inferno. Porque eu vi muito assim também de pessoas da família assim mais velha, eles ficam assim, ah, porque você tem que ir para a igreja,
porque a gente precisa de Deus, porque senão, meu Deus, não quer ir pro inferno. Eu fico, não, se eu sou filha de Deus, sou filha de Deus, eu vou pra igreja porque eu amo, não porque eu tenho medo de ir pro inferno. Eu não quero ir pra igreja porque eu É, tenho medo, porque eu amo a Deus, porque eu sou filha dele. Eu tô aqui é para servir a ele, é para adorar a ele. Eu não vou na igreja porque eu tenho medo de ir pro inferno, gente. Não é por isso. todos os que vão para a igreja com medo de inferno, eles estão sendo pessoas destrutivas com elas próprias e com os outros ao redor, porque elas não têm o verdadeiro conhecimento do que é servir. Então elas meio que mancham esse grupo. Aquelas que vão ali só por medo do inferno, elas meio que mancham o grupo, né? Isso, vamos continuar aqui com os comentários. O Amauri disse: é comprovado que 80% das pessoas que estão nos presídios são filhos e filhas de pais cristãos. Estou falando com base no que Nayane está falando sobre hipocrisia do que professam. E acontece mesmo. A gente, olha, gente, nós não estamos falando, não estamos no papel de julgamento. Até mesmo quem é torcedor DNA sabe que a gente não pode julgar. Se a gente julga, se a gente não perdoa, se a gente faz essas coisas, a gente não prospera na Terra. A gente não está julgando ninguém, não está julgando religião, a gente não está, na verdade, a gente está ensinando, mostrando para vocês uma oportunidade de justamente viver assim, olhar com compaixão para as pessoas e principalmente nós que temos filhos, fazermos diferente, né? Começar a ensinar diferente para os nossos filhos, para eles não ter que estar passando por isso. Interessante que isso que a Thelma falou da filha dela, aconteceu isso também com algumas pessoas que eu conheço aqui. Minha irmã também uma vez falou isso com uma amiguinha dela, que ela teve que pedir perdão depois do terceiro DNA, tá? Minha amiga, ela foi falar pra minha irmã falou assim, me perdoe. Porque ela falou assim, eu fui ensinada assim. No caso dela foi por conta da calça. Assim, Ô Nayane, e o duro é que hoje eu tenho consciência, eu não sabia como ensinar minha filha diferente. Eu falei para ela, não pode falar assim, não pode falar isso para a professora. Ela falou assim, mas não é verdade? Porque eu quero usar brinco e a senhora fala que não pode, que eu vou ir para o inferno, que as pessoas do inferno que usam, não é verdade? E aí eu não sabia como. Então, não é julgar esses pais, é realmente, ao invés de julgar, acolher essas pessoas. E é realmente querer difundir essa forma de ser cristão sem julgar, ser pessoas do bem, ser pessoas do amor, ser pessoas da luz, entender os nossos irmãos que não têm o mesmo conhecimento, né? Porque a religião mata, gente. A religião enfraquece, a religião, ela mata, ela julga, ela separa. A espiritualidade, não. A espiritualidade traz vida, é amor, acolhe, certo? Olha o que a Susan falou, você pode ler? esse que testemunho? Que É, testemunho forte necessário é esse? Que não, testemunho ouvi seguidamente na vida, alguma coisa assim. tá mais embaixo, então, é porque eu tô indo por ordem. Mas deixa eu ver se eu encontro. A Márcia, eu vou chegar aí, se não é esse, porque a Susan falou um assim: que testemunho forte necessário esse? Eu ainda encaro até hoje uma situação similar, a pessoa tem atitudes destrutivas e depreciativas, mas para quem está de fora, a imagem que ela passa é de coitada. Aí a Márcia está dizendo, existe uma conexão, acho que estão comentando, né, conforme a gente vai falando. A Cristiane, Ah, é muito fácil apegar a você, Nayane. É porque a gente tem sintonia, né, amiga? Já se tornamos amigas, que a gente tem sintonia. Daí você se apegou, que a gente é parecida. A Márcia disse: o universo já está me trazendo situações para mim resolver aplicando o terceiro DNA. Que maravilha! olha, A terapeuta Érica está dizendo: bom dia, caí aqui. Tenho mãe e filha narcisista e eu que estou fazendo terapia para saber lidar. é assim que Geralmente, até uma funciona. É assim que funciona, tá? Tá certinho, né? família. É a pessoa que tá ferida, a pessoa que se viu machucada ou adoeceu, ela que vai procurar ajuda. Então, a cura está entrando através de você. Você é uma peça fundamental aí. Parabéns. O Amaury disse: vou compartilhar uma situação que vivi várias vezes. Já fui em casa onde pisei no portão e senti ânsia de vômito. Percebi a energia ruim péssima. Caso eu desse mais um passo, creio que vomitaria. Percebi algo ruim também através do fedor. Acho que do cheiro, né? Aham. Que deve estar. E a Márcia: Uhum. estou maravilhada com a minha nova percepção dos acontecimentos. Mas ela tá dedicada, tá? Ela tá dedicada. Tá.
podem achar. Tem gente maratonando as aulas, né? Eu acho incrível, Nayane, o desejo de mudança. Tem aluno que entrou agora que já fez o primeiro módulo inteiro. Sim. Lembrando que eu conversei com algumas pessoas, fala assim, Nayane, eu quero fazer bem tranquila, porque eu quero me aprofundar bem. E eu falei, isso é maravilhoso, para você não ficar com muita informação. Você assiste, vai digerindo mesmo ali e vai aplicando. Porque tem algumas pessoas Anotando tudo, né? que precisam de mais tempo. Isso é ótimo. Eu falei, isso é um ponto positivo, porque você já sabe que você precisa de assistir e aplicando e digerindo aquele assunto. Falei, vai no teu tempo, tá ótimo. O Amari disse assim: podem achar que é algo supérfluo, mas já vivi essas coisas e vivo. Dou graças a Deus por esse dom. Todos podem chegar ao dom e chamado que Deus lhe concede. A Cristiane disse: estou trabalhando e ouvindo. Vou ver essa live de novo, anotando muita coisa. Que fantástico esse assunto. Obrigado pela entrega, Thelma. E a Cristiane continua: a Thelma, para mim, é resposta de oração. Tenho plena certeza disso. Foi Deus que me mostrou a Thelma. Muita gente, eu acredito aqui, que fala isso. Eles me falam muito que a Thelma foi oração de Deus mesmo, resposta de Deus. A terapeuta Érica ainda continua dizendo aqui também: vai ficar gravado? Sim, nosso projeto 929 fica gravado aqui no Instagram e também no YouTube, caso você prefira assistir pelo YouTube. Se você não é inscrita, se inscreva no YouTube do canal da Thelma, tá? Thelma Mendes Oficial. Lá tem mais de 50 aulas assim maravilhosas como essa. Então você pode aproveitar e eu vou colocar ela lá no YouTube também. A Márcia diz: exatamente, então, esse método está me trazendo para mais perto de Deus. Gente, é incrível. Que bom. Verdade, Márcia. Marciana diz: eu não tenho palavras para explicar como minha vida mudou depois que comecei a assistir essas lives. Gente, é muito bom ler isso, né? Outra Márcia aqui está dizendo: Daiane, você está tendo o privilégio. Eu acredito que ela queria falar comigo, Nayane. Você está tendo o privilégio de ensinar seu filho com uma mente aberta. Agora, eu e a Thelma já não tivemos esse privilégio, não tínhamos esse aprendizado como quando os filhos eram pequenos. Sim. E por isso que você não pode se também criticar, ficar se sentindo mal por isso. Tá tudo bem, foi assim, mas agora não precisa ser mais. Tem como você mudar essa situação, mesmo com seus filhos grandes. Você mudando, você se tornando diferente, eles vão ver na tua vida essa mudança. Sim. E impactar na vida deles também. A Cristiane diz: vocês estão assim, maravilhosas. Vocês hoje estão assim, maravilhosas. A Marciana diz: meu filho ouviu um testemunho que minha sogra estava assistindo no celular e não conseguia dormir de tanto medo de ir para o inferno. E eu tive que conversar com ele sobre isso. Esse assunto rende até uma live, né, Thelma? Realmente, aprender a amar a Deus de verdade. Dá para ficar o dia todo ouvindo vocês. As pessoas que são criadas no medo, elas não conseguem ter vida plena nunca. O ideal é nós educarmos nossos filhos no amor e na confiança, na segurança de que são filhos de Deus, que são amados e cuidados, não pelo medo. E a religião, na maioria das vezes, acha mais fácil educar pelo medo, né? E os pais aprendem a educar pelo medo, né? Religião, Thelma. Sempre pelo medo e pela ameaça. Sempre pelo medo e pela ameaça. E distancia a pessoa de quem ela realmente é. Você não chegou no comentário da Susan, ou você passou e eu não vi. Ela começa assim: ouvir seguidamente na vida. Ela começa assim: eu não vi você lendo esse. Tá parado aqui na minha frente. Leia um pedaço para eu ver. Será que eu consigo? Tá com fundo branco. Vamos ver. Ouvir seguidamente na vida que uns são escolhidos por Deus para sofrer, para adoecer, para ser pobre. E foi meu desejo de resposta que fez com que eu encontrasse outro sentido para tudo isso. Incrível isso aqui. Incrível. Printa. Printa. Ô, Suza, escreve isso aqui para mim, por favor, no direct, que eu quero fazer vídeos sobre isso. Vídeos que vai ajudar muitas pessoas sobre isso. Você não apareceu isso aí para você? Não, eu não consegui achar aqui, não. Muito sério, hein? Ouvi seguidamente na vida que uns são escolhidos por Deus para sofrer, para ser doente, para ser pobre. Que coisa. Não apareceu, mas tá bom. Acabei de chegar da academia, a Shirley está dizendo, e já estou aqui, vou assistir essa live completa.
vai depois também para o YouTube, tá? A Joyce diz: é possível narcisista reconhecer que é narcisista? É, Inclusive, uma é pessoa, possível. É possível, tá? É uma menina possível. desesperada, porque ela falou: eu não quero ser assim, eu não aguento mais ser assim. Que eu achei incrível, que eu falei assim: como que uma pessoa conseguiu reconhecer e ela, tipo, ela não queria mais ser, continuar desse jeito. Que legal. E a Zélia está dizendo: Ontem, Nayane, só um minutinho. Ontem eu atendi um moço de Portugal e eu dei os parabéns para ele, mas assim, com muita sinceridade mesmo, porque ele reconheceu todos os pontos dentro da segunda sessão, ontem, sessão individual, ele reconheceu todos os pontos de comportamentos narcisistas e ele falou: pelo amor de Deus, Thelma, me fala uma segunda opção, porque até hoje eu ouvi que narcisista não tem cura. Eu falei: a cura é para a pessoa que se identifica e que tem o desejo de mudar. Então a cura é para você. Ele ai, identificou os pontos. Eu fui agressivo, eu fui abusivo. Ele me inspirou a fazer o vídeo de ontem. que ódio, Ele me inspirou a fazer. Eu fiz o vídeo de ontem, onde ele reconheceu. Ele que veio ódio. pelo vídeo da mulher. Casou com uma mulher problemática, se relacionou com uma mulher problemática. Lá tem problema com o pai. Ele chegou e ele descobriu muitas coisas sobre ele. E ele falou: Thelma, tô me vendo como um narcisista. O que que eu faço? Me fala uma outra coisa, diferente do que eu ouvi até hoje, que não tem cura. Me fala outra coisa. Eu falei: falo sim. Tem cura para quem reconhece e para quem tem desejo de mudança. Então a cura é para você. Exatamente. A Zélia está dizendo assim: ouvindo vocês, sinto muita paz e gratidão a Deus pela decisão que fiz de ter saído de uma seita. Para mim está sendo libertador. A Joyce está dizendo: mudar, né? Tem como um narcisista reconhecer e mudar. A Thelma já respondeu agora. Fernanda está dizendo: meu filho de 11 anos está indo obrigado à igreja. O que devo fazer? Obrigado. Assunto para outra live. Assunto para outra aula, né? Outra aula. A Nayane pode anotar isso aí, se você quiser, né, Nayane, ajudar ela, você pode trazer isso aí numa outra aula dessas gratuitas da semana que vem, tá? Que os Anota. filhos pegam uma idade que os filhos não querem mais ir. Depende do tamanho da frustração, da decepção que eles estão tendo. Depende do tamanho da falsidade que eles estão assistindo e vivendo. Aí eles ficam decepcionados e frustrados e eles não querem mais ir. Tem muita gente que procura em desespero o atendimento individual porque está vivendo um conflito terrível. O marido ameaçando que vai bater, os filhos já estão com 13, 14 anos, não querem mais ir, e o marido ameaçando porque tem uma imagem para proteger da família perfeita que tem que estar congregando. E os filhos não querem mais. E o que que eu faço? Por favor, me ajude. Tem um monte de gente que procura terapia para isso. Adoece, tá? Perde o sono, começa a ter dor por todo lado do corpo, porque tem que conviver com isso. Filhos frustrados, decepcionados, não é desse jeito, não é assim que eu quero viver, não é desse jeito que eu entendo que Deus é e assim para mim não dá. Mas você tem que ir, é teu pai que sustenta você, você é obrigado a ir. E aí começa os conflitos. Isso. Querida, vamos encerrar. Tá tão bom, né? Dá para falar até meio-dia, mas nós precisamos encerrar. Ó, o Amaury está dizendo: creio que terei a satisfação de estar com vocês ao vivo. Aguarde o tempo de Deus. Olha só, creio também. Então, vamos já cocriar também. Creio também. Ô, Mauri, me ajuda, por favor, a descobrir qual que é o estudo que viu lá, que deu 80% dos detentos, provou que 80% dos detentos são filhos de cristãos. Me ajuda a achar? Eu acho que se a gente procurar lá no Google, em algum lugar, se você puder me ajudar, eu fico grata. Você ou outra pessoa aqui que de repente consiga, tá? Eu fico grata. E é isso, Thelma. Vamos encerrar por aqui o tempo também. Vamos. Agora que eu fui ver, nossa, olhando os comentários aqui, passou, e eu também tenho um compromisso daqui a pouco. E é isso, pessoal. Gratidão a cada um. Gratidão vocês ficaram aqui até agora. Vocês verem o quanto que vocês fazem parte, né? Fazem parte de tudo isso estar acontecendo. Então, gratidão a cada um que sempre está aqui presente. Gratidão, Thelma, pela tua vida. Todos os Gratidão, dias da tua vida, gratidão, por trazer gratidão. momento. E é isso. Eu acredito assim que cada vez você vai transbordar ainda mais. Gratidão, Amém. pessoal. Gratidão a Amém. cada um. Segunda-feira. Segunda-feira a gente se encontra. Deixa eu Gratidão. externar minha gratidão pela Susan, que trouxe e compartilhou um vídeo comigo.
e ela me inspirou. Eu vou trazer um assunto sobre. Ela compartilhou o vídeo de uma profissional falando que é normal esperar a vingança, assistir ansioso a vingança de quem fez mal, do narcisista. A Susan me apresentou esse vídeo e ela pediu para mim assim, Thelma, qual que é a tua visão através do terceiro DNA? E eu falei, é totalmente contrária. E aí eu vou trazer um vídeo sobre isso, tá? Para todas as pessoas entenderem que não é assim que você se livra do mal que alguém te fez. E a pessoa falou assim, assista o que Deus te permite, a vingança que Deus te permite. Não é assim, gente. Assista a pessoa se dando mal, não é assim. Eu vou trazer um vídeo sobre isso. E eu quero o comentário de vocês lá no vídeo depois. Obrigado, Susan, por me apresentar o vídeo e para me dar a oportunidade de mostrar a visão do terceiro DNA sobre isso. Deus abençoe cada um de vocês. Amém. E Gratidão. eu espero sempre, eu conto com o comentário de vocês nas coisas que eu posto. Vocês que fazem a parte da família Terceiro DNA. Vai lá, coloca a opinião de vocês como pessoas que fazem parte da comunidade do Terceiro DNA. E eu gostaria muito de ver vocês se identificando como parte. Eu faço parte da família Terceiro DNA e a minha opinião sobre isso é assim, 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 assim. Nossa, vocês não têm ideia da grandiosidade dessa ação. Então, quando eu fizer um post, que vocês tiver tempo, vai lá e analisa e coloca a opinião de vocês sobre, porque vocês fazem parte da comunidade. Você, Nayane, você, Wagner, e vocês todos aqui, Susan, tá? Todos vocês que já entendem, deixa o comentário de vocês ali. Pensa, nós estamos em 29, às vezes 30, 32 aqui. Se vocês vão ali, deixa os comentários de vocês, o quanto vocês podem despertar mais pessoas. Aí eu não vou estar falando só, tá? Eu conto com vocês despertos para ir lá e falar a opinião de vocês sobre o assunto que eu sempre exponho. Sobre terapia, tem um lá, sobre tantas outras coisas, tá bom? Gratidão. Excelente dia. Excelente dia. Até segunda-feira.